Em 1975, Tom Jones parecia intocável. Em Las Vegas, ele ganhava $100.000 por semana, uma cifra que confirmava seu status de superestrela. Todas as noites, os palcos brilhavam, os cassinos lotavam e seu nome era sinônimo de sucesso. Mas em outubro daquele mesmo ano, tudo desmoronou. De repente, ele não conseguiu terminar sequer uma música. As vaias começaram durante Darling e não pararam mais. O público, antes entregue, transformou-se em um júri cruel. A segurança teve que retirá-lo do palco à força, em meio a uma celebração da plateia que soou mais como vitória do que como despedida. Aquela noite não foi apenas uma atuação ruim. Foi uma humilhação pública. Durante 6 meses, Tom Jones desapareceu completamente. Trancou-se em sua mansão, fumou sem parar, rebobinou repetidamente a gravação daquela noite e confessou ao seu empresário uma frase que dizia tudo: "Sinto que este é o fim." No entanto, o que estava ocorrendo não tinha a ver apenas com aquele show fracassado. Por trás, havia anos de excessos, cerca de 250 mulheres por ano, um quarto exclusivo para groupies e, finalmente, o momento decisivo em que sua esposa descobriu toda a verdade e o deixou, ferido e ensanguentado. Não apenas no corpo, mas também no orgulho. Para entender como Tom Jones chegou a esse ponto, é preciso retroceder várias décadas, para muito longe de Las Vegas, do dinheiro e dos aplausos. Tom Jones nasceu como Thomas John Woodward em 7 de junho de 1940, em Pontypridd, País de Gales. Desde o início, a vida não lhe deu trégua. Cresceu no número 57 da Kingsland Terrace, uma pequena casa conjugada situada em pleno Vale Mineiro de Honda, onde o ar estava sempre carregado de poeira e fumaça de carvão. Seu pai trabalhava debaixo da terra, em turnos brutais de 12 horas, voltando para casa exausto e com um salário que mal dava para colocar comida na mesa. Dentro de casa, o espaço era mínimo. O pequeno Tommy dividia a cama com seus irmãos, vestia roupas usadas e via como o pó preto caía das roupas de seu pai diretamente no chão. O dinheiro nunca sobrava, e o conforto era um luxo do qual ele só ouvia falar em outras famílias. Em 1952, quando Tommy tinha apenas 12 anos, a vida parou novamente. Os médicos encontraram uma mancha escura em seu pulmão esquerdo e o diagnosticaram com tuberculose, uma doença que ainda causava verdadeiro terror na Grã-Bretanha. O medo instalou-se na casa. Seu caso não era contagioso, mas mesmo assim, ele foi confinado em seu quarto. Durante 2 anos inteiros, entre 1952 e 1954, seu mundo reduziu-se a um único cômodo. Não houve escola, nem brincadeiras na rua, nem passeios livres. As janelas permaneciam abertas, mesmo no inverno, para deixar entrar ar fresco, enquanto ele se protegia com cobertores e uma lareira apagada. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas, Tommy observava a vida passar por trás do vidro. Foram anos solitários, mas decisivos. Durante o primeiro ano, os médicos o proibiram de cantar, uma ordem especialmente cruel para um menino que já amava a música. Ainda assim, ele encontrou refúgios. À noite, ouvia sem descanso o rádio da BBC, absorvendo o blues e o R&B americano, vozes como a de Big Bill Broonzy, que ficaram gravadas profundamente nele. Nesse mesmo ano, sua mãe comprou um dos primeiros televisores do bairro, que se tornou outra janela para o mundo do espetáculo. Quando não ouvia música, desenhava. Usava nanquim, esboçava a vista de sua janela e imaginava palcos e luzes. Quando finalmente pôde voltar a cantar, algo havia mudado. A doença tinha aprofundado sua voz, tornando-a mais rouca e poderosa. Aquele barítono inconfundível, que anos depois o mundo reconheceria instantaneamente, nasceu ali. Tom Jones descreveria isso mais tarde como um presente estranho, uma força surgida da fraqueza. Durante essas longas noites, fez uma promessa silenciosa. Quando pudesse voltar a caminhar até o poste da esquina, nunca reclamaria da vida. A escola, de qualquer forma, nunca foi o seu lugar.
Ler era difícil para ele, escrever quase impossível. Os professores o chamavam de preguiçoso, sem saber que ele lutava contra a dislexia, um problema que só seria reconhecido anos depois. Para ele, a escola já tinha ficado para trás em seu coração. A música, por outro lado, sempre fazia sentido. Cantava hinos na Wood Road Infant School, cantava em reuniões familiares e ali encontrava confiança. Não se interessava por esportes, mas sim em fazer as pessoas rirem, imitando os movimentos de Elvis Presley. Esses pequenos aplausos lhe davam algo que a escola nunca pôde: a sensação de que era bom em algo. Aos 14 anos, começou a entrar escondido em pubs locais de Pontypridd. Ficava em cantos escuros, cantando músicas de Hank Williams em troca de moedas. Era perigoso e às vezes duro, mas lhe rendia dinheiro no bolso e o primeiro sabor de liberdade. Em um Natal, ganhou mais cantando sozinho do que grupos inteiros de crianças cantando músicas natalinas. Aqueles pubs, cheios de rostos sofridos e menores de idade, ensinaram-no a dominar um ambiente. Aos 16 anos, deixou a escola definitivamente. Aceitou qualquer trabalho que aparecesse, carregou tijolos como servente, vendeu aspiradores de pó de porta em porta, aceitou tudo o que pagasse algo. Seu primeiro salário sério foi de $2 por semana em 1955, mal o suficiente para sobreviver. De dia, trabalhava até a exaustão. À noite, continuava cantando. Esse equilíbrio entre cansaço e esperança tornou-se sua rotina. Nesses mesmos anos, a vida voltou a empurrá-lo para crescer rápido demais. Conheceu Melinda Trenchard quando ambos tinham 12 anos. Aos 16, ela engravidou. Casaram-se em 2 de março de 1957, no cartório de Pontypridd, em uma cerimônia simples, condizente com a idade e as circunstâncias. 5 meses depois, em 11 de abril de 1957, nasceu seu filho Mark. Tom tinha apenas 17 anos. Linda, 16. De repente, ele era marido e pai, sem rede de segurança. Para sustentar sua família, aceitou um emprego colando correias em uma fábrica de borracha em Tredegar, trabalhando longas jornadas de 12 horas, cercado por calor e ar viciado. Voltava para casa exausto. E ainda assim, à noite, saía de novo para cantar. Anos depois, quando o mundo o veria cair do topo em um palco de Las Vegas, essa mesma obstinação, nascida na pobreza, na doença e na responsabilidade precoce, seria também a que o impediria de desaparecer para sempre. Os operários de fábrica, como ele, ganhavam entre $2 e $3 por semana, e mesmo assim nunca era suficiente. Dormia apenas algumas horas seguidas, movido pela responsabilidade e pelo medo constante de não conseguir sustentar sua família. Sua saúde começou a se ressentir, mas desistir não era uma opção. Não para um jovem que já era marido, pai e arrimo de família. Em 1958, em meio a esse desgaste físico e mental, formou sua primeira banda, Tommy Scott and the Senators. Tocavam versões de rockabilly em salões enfumaçados por todo o país de Gales. Aos poucos, fizeram nome localmente, mas estar longe de Londres significava que cada avanço era lento, pesado, quase uma subida íngreme. O talento estava lá, mas a geografia jogava contra ele. Então, em 1960, a vida golpeou novamente sem aviso. Um grave acidente automobilístico o deixou fora de combate e o obrigou a passar meses em recuperação. Sem trabalho, com dívidas acumulando e sem uma rede de apoio real, a depressão começou a se infiltrar. Naquela época, a saúde mental não era discutida. Não havia palavras, nem diagnósticos, nem ajuda. Tom carregou tudo em silêncio, apoiando-se quase inteiramente em Linda, que se tornou sua âncora emocional. Quando finalmente se recuperou, algo dentro dele endureceu. Compreendeu com absoluta clareza que a vida na fábrica não poderia ser seu futuro. Linda seguiu ao seu lado em cada passo. Ela costurava suas roupas de palco com retalhos, cuidava da casa e mantinha a família de pé.
Mas à medida que sua confiança crescia, crescia também a atenção que recebia de outras mulheres. A tensão entrou cedo no casamento. Ele mesmo admitiu que lutava contra a tentação. Linda, ainda assim, decidiu ficar, acreditando nele e protegendo sua família acima de tudo. O verdadeiro ponto de virada veio em 1963. Tom, ainda conhecido como Tommy Woodward, estava cantando com sua banda em um clube juvenil de Pontypridd, quando Gordon Mills entrou no local. Mills, ex-boxeador e aspirante a empresário musical, ficou impactado desde a primeira nota. Naquele instante, decidiu que Tommy era diferente, que valia o risco. Mills tornou-se seu empresário, mudou o nome da banda, conseguiu uma van velha e batida e dirigiu com Tommy até Londres, prometendo-lhe um futuro muito maior do que o horizonte que ele acabava de deixar para trás. Em 1º de janeiro de 1964, Mills conseguiu garantir-lhe uma sessão com a Decca Records. A música Chills and Fever impressionou os executivos, mas não conseguiu decolar nas paradas. Alguns acharam seu estilo atrevido demais, sexual demais, intenso demais. Mills não parou. Rebatizou Tommy como Tom Jones, inspirado em um filme popular, e transformou sua imagem na de um showman elegante, de terno bem cortado e presença dominante. Então, em 11 de novembro de 1964, tudo se encaixou. Tom gravou It's Not Unusual em uma sessão apressada, depois que outro cantor abandonou o projeto. Perto do final, acrescentou um woo espontâneo, quase instintivo, que mudou completamente a energia da faixa. As rádios piratas adoraram. A Decca reagiu acompanhando a demanda. Em janeiro de 1965, a música chegou ao número 1 no Reino Unido. Tom Jones não conquistou o mundo aos poucos. Ele irrompeu como uma porta que se abre de golpe. Em março, o single já havia escalado até o 10º lugar da Billboard americana. Em apenas alguns meses, vendeu mais de 1 milhão de cópias em todo o mundo. O sucesso foi tão rápido que a indústria entrou em pânico. A Decca teve que prensar vinis em velocidade máxima para satisfazer os pedidos que se acumulavam da Europa à América do Norte. De repente, aquele cantor galês modesto deixou de sê-lo. Tornou-se um problema, no melhor sentido possível. A demanda superava qualquer plano prévio. E com o foco mais intenso veio uma exposição ainda maior. Em abril de 1965, foi convidado para o Ed Sullivan Show. 28 milhões de americanos o viram naquela noite. Para muitos foi a primeira vez presenciando seus movimentos de quadril e aquela energia selvagem e inquieta sobre o palco. Os espectadores conservadores ficaram escandalizados, outros completamente hipnotizados. Essa divisão foi fundamental. Enquanto muitos atos britânicos da época pareciam polidos e contidos, Tom Jones parecia desafiar o público a acompanhar seu ritmo. Em apenas 6 meses, sua vida deu uma reviravolta total, estabelecendo um novo padrão sobre quão rápido um cantor podia passar do local para o global. Mas a próxima guinada não veio de um canto tranquilo. Em 1965, Burt Bacharach o recrutou pessoalmente para cantar o tema principal do filme de Woody Allen, What's New Pussycat? O que deveria ser uma sessão organizada tornou-se caótica no Abbey Road. 5 pianos soavam ao mesmo tempo. Os engenheiros lutavam para manter o controle e nada se encaixava como deveria. Bacharach, longe de rejeitar, amou aquela energia crua. A desordem tornou-se o som final. A música alcançou o 11º lugar nas paradas britânicas e alimentou uma nova onda de atenção nos Estados Unidos. Em 1966, Tom Jones recebeu inclusive uma indicação ao Grammy de Melhor Artista Revelação. O curioso é que, no início, ele nem gostava da música. Achava-a leve demais para seu barítono. Bacharach insistiu. Garantiu que seria o hino da Londres moderna. E ele tinha razão. Os críticos começaram a compará-lo a Elvis Presley e Frank Sinatra. Já não era apenas um fenômeno britânico, era transatlântico. E uma vez consolidado esse terreno,
Jones decidiu apoiar-se em algo mais profundo. Em 1966, sua versão de Green Grass of Home, dominou as paradas britânicas por 7 semanas consecutivas. Não apenas venceu, arrasou. Vendeu mais que o dobro da versão original de Porter Wagoner. A história da música, um prisioneiro revivendo seus últimos pensamentos antes da execução, atingiu o público com força. Não era apenas uma voz poderosa, era emoção, memória e dor convertidas em música. E o mundo, mais uma vez, ouviu em silêncio. Jones interpretou Green Grass of Home com uma intensidade tão profunda que muitos ouvintes confessaram ter chorado ao ouvi-lo. As emissoras de rádio chegaram a receber ligações de pessoas perguntando com total seriedade se Tom Jones estava realmente na prisão. No final de 1966, ele havia vendido mais de 3 milhões de singles em todo o mundo, e quase metade dessa cifra correspondia a essa única música. O sucesso demonstrou algo que surpreendeu a indústria musical. Uma canção narrativa, sombria e dramática poderia dominar as paradas pop britânicas sem deixar de parecer próxima e popular. Não foi apenas um triunfo comercial, foi uma mudança de regras. Em 1967, o dinheiro e a loucura já o esperavam em Las Vegas. Jones era a atração principal no Flamingo Hotel, ganhando $25 mil por semana, uma cifra quase absurda quando a maioria dos artistas mal passava dos 1 mil. O público também não era discreto. Era barulhento, selvagem e famoso por atirar roupas íntimas no palco, a ponto de a segurança do hotel ter que retirá-lo pela porta dos fundos após cada show. Nesse período, estreitou amizade com Frank Sinatra, que lhe deu um conselho que Jones nunca esqueceria. Seja dono do palco como se fosse seu. Sinatra o observou atuar e sentenciou com uma mistura de admiração e advertência. Esse garoto tem o diabo no corpo. Naquele verão, Jones fez 22 shows com ingressos esgotados no Flamingo e quebrou recordes de público para um artista não americano. O Tom Jones de Las Vegas começou a tomar forma como uma lenda distinta, maior, mais perigosa, mais provocadora. Depois veio Delilah, e com ela, uma nova camada de fogo na história. Lançada em novembro de 1968, alcançou o 2º lugar nas paradas britânicas. A música foi inspirada em um caso real. Um homem que mata sua amante por ciúmes. Já era sombria por si só, mas o momento que abalou o público ocorreu em dezembro de 1968, durante uma apresentação ao vivo no Top of the Pops, da BBC. Em pleno palco, Jones destruiu um violão, no que foi descrito como um surto de raiva ciumenta, após saber mais detalhes do crime real por trás da música. Não foi planejado. O impacto foi imediato. A imprensa explodiu. Anos depois, Jones admitiria que aquela história o perseguia e que, desde então, cantava Delilah com uma intensidade quase pessoal. O single vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo e tornou-se uma de suas músicas emblemáticas, enquanto o caso real reaparecia na mídia, ao mesmo tempo em que a faixa escalava posições. Em 1969, Jones já não era apenas um cantor em turnê. Era um evento semanal em milhões de lares. Lançou o programa This is Tom Jones, na rede ABC, transmitido de Londres, e chegou a atrair até 20 milhões de espectadores por episódio nos Estados Unidos. A lista de convidados era de alto calibre. Aretha Franklin, os Bee Gees, Janis Joplin, Johnny Cash, entre outros. Sua popularidade disparou ainda mais. As vendas de álbuns no Zewana alcançaram o status de platina e relatou-se que Lou Grade lhe pagava cerca de $9 milhões por temporada. O programa reforçava sua imagem, carisma transbordante, energia selvagem, dançarinas, figurinos chamativos. Manteve-se no ar até 1971 e consolidou Jones como algo mais do que um cantor de sucessos. Era um artista total, um daqueles ao redor dos quais se constrói um espetáculo completo.
Com esse poder, tentou erguer também um império. Em 1970, Tom Jones e Gordon Mills fundaram a Mem Records, contratando artistas como Gilbert O'Sullivan. No entanto, o maior sucesso do selo continuava sendo o próprio Jones. She's a Lady alcançou o segundo lugar no Reino Unido em 1971. A música foi escrita por Paul Anka depois de ver Jones em Las Vegas, inspirado por seus movimentos sedutores e sua capacidade de prender uma multidão e não soltá-la. A Mem Records tornou-se conhecida por contratações ousadas e promoção barulhenta. Por um momento, parecia que Jones e Mills não apenas gerenciavam uma carreira, mas uma máquina perfeitamente azeitada. Mas as mesmas noites de Las Vegas que alimentavam sua fama também reforçavam sua reputação de excesso. E o público começou a observar sua vida pessoal com a mesma atenção que sua música. Entre 1972 e 1974, Vegas tornou-se ainda maior. Jones supostamente cobrava $100 mil por semana no Caesars Palace, colocando-se entre os artistas mais bem pagos de seu tempo. Saía para festejar com Elvis Presley, que inclusive lhe deu um roupão feito sob medida. Suas noites intermináveis tornaram-se histórias repetidas como lendas. Partidas de pôquer, champanhe, conversas que só acontecem às 3 da manhã, quando ninguém quer que a noite termine. Seus shows eram construídos sobre uma energia altíssima e uma tensão sexual constante. O público atirava roupas íntimas e até chaves de quartos no palco. Anos depois, Jones admitiria que aquele estilo de vida era inebriante, que o seduziu completamente. E uma vez que isso acontece, torna-se difícil se concentrar em algo além do brilho e do desgaste. Em 1976, a música ainda funcionava, mas a imagem começava a mudar. Say You'll Stay Until Tomorrow tornou-se seu último single no Top 20 do ZEWAWA, alcançando a 15ª posição. Nos bastidores, sua fama de dormir com até 250 groupies por ano, usando inclusive quartos exclusivos nos locais de show, começou a vazar para a imprensa. Os tabloides publicavam detalhes sem pudor. Histórias de mulheres competindo atrás dos palcos. O escândalo prejudicou seu casamento e alimentou ainda mais o ruído mediático. Jones manteve-se impenitente, afirmando que vivia o sonho do rock and roll, mesmo que isso lhe custasse a privacidade. Os fãs que antes o viam como uma estrela glamourosa começaram a olhá-lo como um símbolo do excesso dos anos 70. E em 1977, ele fez um movimento que parecia uma reinvenção. Mas, como descobriria logo, cada tentativa de renascer também tem um preço. Com a intenção de começar de novo, e também de escapar dos altos impostos britânicos, Jones mudou sua família para Los Angeles, instalando-se na antiga mansão Bayer de Dean Martin, uma propriedade avaliada em cerca de $1 milhão. Lá, montou um estúdio de gravação em casa, convencido de que a mudança de cenário traria calma e controle. Mas a vida doméstica não serenou. Linda brigava com ele constantemente por suas aventuras abertas, e a mais famosa de todas foi seu relacionamento com a Miss Mundo, Marjorie Wallace. O romance durou 3 anos e transformou-se em um autêntico circo midiático. Testemunhas o descreviam como intenso, descontrolado. As manchetes se alimentavam de cada encontro luxuoso, de cada rompimento barulhento. A mudança para Los Angeles deveria marcar um novo capítulo, mas sua vida privada continuou turbulenta e sua imagem de homem de família despedaçou-se ainda mais. E então veio a noite que tornou impossível esconder essa rachadura. Em 27 de outubro de 1975, Tom Jones subiu ao palco do Las Vegas Hilton vestido com um macacão de lantejoulas, disposto a estrear uma nova balada intitulada Darling, diante de mais de 2.000 espectadores. O público não estava disposto a ouvir algo novo. Em questão de minutos, o ambiente tornou-se hostil. Vieram as vaias, os gritos, "Vá para casa, Tommy!" Bebidas voaram em direção ao palco.
A segurança teve que formar um muro humano para retirá-lo no meio da música. Jones abandonou o palco encharcado de suor e em choque, enquanto a multidão rugia com uma fúria que parecia pedir sangue. Aquela reação não se devia apenas à música nem ao figurino. Os rumores sobre sua vida privada, incluindo a existência de um quarto especial para groupies em seus shows, já circulavam com força. E esses sussurros estavam transformando a admiração em repulsa. Uma mulher chegou a gritar sobre suas traições galesas, misturando suas raízes com o escândalo como se tudo fizesse parte de uma mesma deslealdade. A humilhação foi tão brutal que Jones cancelou todas as suas apresentações por 6 meses. Refugiou-se em sua casa em Los Angeles, fumou sem parar, reproduziu repetidamente a gravação daquela noite e confessou a Gordon Mills: "Sinto que é o fim de tudo o que construí." Mas essa reação tinha uma história mais profunda por trás. Em 1975, os tabloides já insinuavam abertamente a rede de excessos nos bastidores e sua reputação de infidelidade constante. Os fãs sabiam. O escândalo que mais doía continuava sendo o de Marjorie Wallace. Em dezembro de 1973, Marjorie tinha 19 anos e acabava de ser coroada Miss Mundo quando conheceu Tom em seu camarim no London Palladium. O relacionamento deles tornou-se público após serem fotografados se beijando em uma praia em Barbados durante um programa de TV da Miss Mundo em 1974, o que resultou na quebra de seu contrato. Marjorie perdeu sua coroa em 7 de março de 1974. A tragédia agravou ainda mais a história quando seu noivo, o piloto americano Peter Revson, morreu em um acidente naquele mesmo ano. As manchetes uniram todos os elementos em um único espetáculo doloroso. Assim, quando o público de Las Vegas se voltou contra Jones em 1975, não foi um ataque ao acaso, foi uma conta que finalmente chegava. Após as vaias, aqueles 6 meses de retiro tornaram-se mais do que uma pausa no trabalho. Foram um ponto de virada. A humilhação misturou-se aos rumores, e os rumores a uma verdade que Jones manteve em silêncio por 48 anos, sobre até onde suas aventuras realmente haviam chegado. Um dos momentos mais brutais ocorreu quando Linda descobriu o affair com Marjorie Wallace. Ela lhe deu um golpe tão forte que o deixou ensanguentado e tremendo. A imagem que ele tentara preservar, o vencedor perfeito, a estrela encantadora, o ídolo seguro, quebrou-se também na vida real. Em 1987, Tom Jones começava a ser tratado mais como uma lembrança do que como uma manchete. Mas então, de um lugar inesperado, veio uma reviravolta. Uma música escalou até o 2º lugar no Reino Unido, e seu impacto foi maior porque Jones tinha 47 anos e precisava desesperadamente se sentir relevante novamente. O tema estava ligado à série galesa Matador, e foi escrito por Mike Leander e Ed Seagle. Ao mesmo tempo, seu empresário de longa data, Gordon Mills, havia falecido em 1986 e seu filho Mark Jones assumiu o controle de sua carreira. Esse impulso interno transformou o lançamento em um momento, não apenas em uma música. Notava-se em suas aparições na TV, incluindo uma que se destacou especialmente na Espanha. Sua voz não soava cansada. Soava mais velha no bom sentido, como uma voz que tinha vivido, sofrido e ainda tinha vontade de lutar. Aquele single não apenas lhe devolveu uma posição nas paradas, devolveu-lhe um motivo para continuar, preparando em silêncio o próximo grande movimento. Assim, quando 1988 chegou, Jones fez algo que não deveria ter funcionado, mas funcionou. Uniu-se ao The Art of Noise para uma versão carregada de sintetizadores de Kiss, de Prince. Era barulhenta, estranha, sem medo. E esse era o ponto. A música alcançou o 5º lugar no Reino Unido, foi número 1 na Nova Zelândia e na Espanha, e de repente Tom Jones estava na MTV. O videoclipe tornou-se uma presença habitual e ganhou o MTV Breakthrough Video Award. Muitos ficaram impactados com o quão moderno ele parecia,
com o uso de chroma key e uma estética à frente de seu tempo. Mas o que mais surpreendeu foi o contraste. Um cantor conhecido por sua potência clássica e soul, dominando ritmos eletrônicos sem deixar de soar como ele mesmo. Demonstrou que podia se mover com sua época sem implorar por aceitação. E quando essa porta se abriu, outras se abriram atrás. No entanto, esse mesmo período arrastava um desastre privado que se recusava a desaparecer. Em outubro de 1987, durante uma turnê pelos Estados Unidos, Jones teve um relacionamento com a modelo Catherine Berkery. O resultado foi uma gravidez e uma batalha legal por pensão alimentícia. Em 1989, um teste de DNA confirmou que ele era o pai de Jonathan Berkery. Mesmo assim, Jones rejeitou qualquer contato e negou publicamente a paternidade por anos. O renascimento artístico continuava avançando, mas a conta pessoal mais uma vez permanecia aberta. A juíza Judith Shandling ordenou pagamentos reportados em cerca de $33.500 anuais, além de custos legais e educacionais. O caso tornou-se rapidamente um espetáculo público porque chocava de frente com a imagem polida e elegante que ele construíra durante décadas. Enquanto continuava atuando nos palcos, o dano permanecia em segundo plano, silencioso, mas persistente, e não desapareceu por muito tempo. Em 1989, lançou o álbum Movie Closer, uma mistura de faixas de dança e versões pop que prolongava o fôlego gerado por Kiss e o mantinha conectado com o som da época. No entanto, o escândalo continuava perseguindo-o. A narrativa não mudou realmente até 2008, quando ele finalmente admitiu a verdade e a descreveu como uma cicatriz de seus excessos nos anos 80. Mesmo assim, declarou que não tinha desejo de conhecer Jonathan. Um detalhe que não limpou a história, mas a tornou mais fria, mais desconfortável. Depois de tanto barulho, a próxima guinada foi mais silenciosa. E, de certa forma, esse silêncio foi outra forma de reinvenção. Em 1991, trabalhou junto com Van Morrison em Carrying a Torch, um álbum que se apoiava em padrões de jazz e baladas. A música título foi escrita por Morrison. O som era mais contido, mais adulto, e os críticos destacaram o controle e a maturidade de sua interpretação. Não foi um grande fenômeno nas paradas, mas reforçou sua reputação em um território diferente, mais respeitado do que espetacular. Depois, em 1º de janeiro de 1994, lançou The Lead and How to Swing It, seu 33º álbum de estúdio. Voltou a assumir riscos, mirando novamente no dance pop com nomes importantes como Trevor Horn e Teddy Riley envolvidos na produção. If I Only Knew alcançou a 11ª posição na parada de singles do Reino Unido, enquanto I Want to Get Back With You contou com a participação de Tori Amos. O álbum chegou ao número 55 no ranking britânico, 19 na Austrália e, surpreendentemente, alcançou o número 1 na Finlândia. As críticas foram mistas, mas a mensagem era clara. Ele se recusava a ficar parado. Essa recusa em parar foi o que fez explodir 1999. Em 9 de setembro de 1999, foi lançado Reload, que se tornou seu maior sucesso comercial. Foi 6 vezes platina no Reino Unido e vendeu mais de 4 milhões de cópias em todo o mundo. O álbum foi construído em torno de duetos e uma energia audaz que o devolveu ao centro da cultura pop. Sex Bomb, com Mousse T, chegou ao 3º lugar nas paradas britânicas, enquanto Mama Told Me Not to Come, com Stereophonics, manteve o fôlego. 5 singles de Reload entraram no Top 40 do Reino Unido, uma sequência capaz de redefinir como toda uma geração percebe um artista. Nesse mesmo ano, em 31 de dezembro de 1999, foi condecorado com a Ordem do Império Britânico por seus serviços à música. Mais tarde, em 29 de março de 2006, aos 65 anos, foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, no Palácio de Buckingham, tornando-se oficialmente Sir Tom Jones. Ele chegou a interpretar Delilah para a família real.
Embora os tabloides continuassem apegados à imagem do velho playboy, as honrarias não apagaram as histórias. Simplesmente selaram seu legado de qualquer maneira. A fase final de sua carreira tomou um tom ainda mais estranho, misturando calor com pura sobrevivência. Em 2002, enfrentou uma grave crise de saúde após ser diagnosticado com um câncer de pulmão agressivo ligado a décadas de tabagismo. Os médicos descobriram que havia se espalhado para o fígado e a coluna. Passou por tratamento, repouso vocal e, mesmo assim, seguiu em frente. Em 2010, lançou Praise and Blame, um álbum com influências gospel que retomava suas raízes no canto religioso. Aos 70 anos, ainda encontrava novos espaços para sua voz. 2 anos depois, em 2012, aos 72 anos, juntou-se ao The Voice UK como jurado. Rapidamente tornou-se um dos favoritos do público. O programa atingiu picos de audiência próximos a 10 milhões de espectadores, e seu papel como mentor o fez parecer menos uma lenda distante e mais alguém em quem se podia confiar. Por baixo de tudo isso, sua vida pessoal continuava carregando sua própria história longa e complexa. Casou-se com seu amor de infância, Linda Trenchard, em 1957, quando ambos tinham 16 e 17 anos. O casamento durou 59 anos, até que Linda morreu de leucemia em 2016, aos 75 anos. Seu único filho, Mark, nascido também em 1957, tornou-se central na carreira de Tom depois de 1986. Linda permaneceu ao seu lado durante todo o caos, e uma frase associada a ela seguiu a história por anos. Eu sabia, mas ele voltava para casa. Mark e Tom também atravessaram tensões, especialmente quando Mark soube mais sobre as infidelidades, incluindo os rumores em torno da Miss Mundo Marjorie Wallace, em 1973, e as acusações de um relacionamento com Mary Wilson. Essa pressão levou à terapia familiar e, mais tarde, a uma reconciliação. Mark acabou sendo a figura-chave por trás dos shows em Las Vegas e da estratégia de sua carreira tardia. Algumas histórias do passado ainda parecem cenas saídas de um filme. Há a versão de um relacionamento secreto de 2 anos com Mary Wilson, que teria começado em 1968 e explodido em escândalo em 1974, com relatos de elevadores de serviço em Las Vegas e um confronto em Bournemouth, onde Linda quebrou um espelho de hotel e o ameaçou com palavras impossíveis de esquecer. Há também a tempestade de Marjorie Wallace, com fotos no Caesars Palace e um confronto em uma festa em Londres, onde Linda supostamente o agrediu e gritou: "Você nos arruinou!" Tom mais tarde diria: "Eu fiquei ali e aceitei." E há também a acusação de 1978 de Cassandra Peterson, depois conhecida como Elvira, que afirmou ter 17 anos quando foi levada ao seu camarim em Las Vegas e que precisou de pontos depois, enquanto ele tinha 38. Estas histórias pesam porque transformam o charme em uma máscara e tornam-se impossíveis de separar de sua imagem pública. Após a morte de Linda em 2016, a vida glamourosa reduziu-se drasticamente. Vendeu a mansão de Los Angeles avaliada em 6,5 milhões de dólares, porque as lembranças eram dolorosas demais, e mudou-se para um apartamento em Londres, o lugar que Linda desejara em seus últimos anos. Falou abertamente sobre conversar com suas fotografias e repetiu o que ela lhe pediu antes de morrer: continuar atuando e não viver o luto em solidão. O corpo também começou a mostrar o peso de tudo isso. Em 2022, colapsou no palco por exaustão, um momento que pareceu transformar a dor emocional em algo físico. Para 2025, aos 85 anos, a história soa mais silenciosa. Vive uma vida semi-reclusa em Londres, orienta jovens artistas através do Zoom e, em uma entrevista à BBC, admitiu: "O preço da fama foi ir perdendo partes de mim mesmo. Ainda assim, continua atuando, porque essa é a promessa à qual ele sempre retorna. Sempre retorna. Sempre retorna. Sempre retorna. Sempre retorna."